Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma realização da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, damos prosseguimento à série Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita. O tema será mediunidade. A mediunidade é um tema que provoca muita curiosidade. Na verdade, o que é ser médium? Como saber se somos médiuns ou não? Como podemos nos tornar médiuns? Qual a finalidade da mediunidade? Neste programa exibiremos também uma reportagem feita em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pelo programa Espírito e Vida, sobre um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, Chico Xavier. Nesse primeiro bloco, quem vai conversar conosco sobre mediunidade é a professora Rosenite Alves de Oliveira, diretora de Assuntos Mediúnicos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e estudiosa do assunto. Bom dia, Rosenite. Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa. É uma alegria e uma satisfação estar aqui para falarmos sobre a mediunidade. Fala-se muito sobre mediunidade. No entanto, muito pouca gente sabe profundamente de que se trata. Portanto, nós poderíamos começar esclarecendo o nosso público. O que é mediunidade? É uma questão oportuna e a mediunidade nós precisamos defini-la de maneira simples para que todos possam entendê-la. A mediunidade é uma faculdade, podemos dizer, é um sentido da vida. Da mesma forma que nós temos os sentidos imediatos, vamos falar do tato, da visão, da audição, nós temos o sentido da mediunidade. É interessante essa relação do sentido, porque nós vemos em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que na nossa evolução, o primeiro sentido que o homem desenvolveu foi o sentido do tato. E que a partir do tato, nós desenvolvemos toda a nossa potência de exteriorização e de contato com o mundo real e com o mundo invisível. Então, a mediunidade se apresenta para nós como um sentido subjetivo que nos coloca em relação com o mundo espiritual. E a que ela se presta? Qual a finalidade primeira da mediunidade? A mediunidade tem a finalidade na nossa vida de nos colocar em relação uns com os outros. Nós podemos ter uma relação, uma vivência direta através da relação entre duas pessoas. Nós falamos que aí nós estamos numa relação anímica e nós podemos estar numa relação entre nós e uma pessoa desencarnada ou um espírito e aí nós estarmos vivendo uma relação mediúnica. Então, através da nossa audição, nós nos colocamos em relação com os sons do universo. Através da nossa visão, nós somos capazes de captar a luz do universo e, através da mediunidade, nós somos capazes de captar e entrar em relação com as mentes do universo, encarnadas e desencarnadas. E, finalmente, quem é o médium? O médium é um elemento superdotado, é um homem sobrenatural, é um paranormal? O que é essa figura que usa a sua mediunidade? Partindo do princípio daquilo que nos ensinou Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, isso nos leva ao raciocínio de que todos nós somos médiuns. E ele nos diz que nós somos todos mais ou menos médiuns, no sentido de que todos nós somos capazes de perceber e de nos relacionar uns com os outros nas várias dimensões da vida. Sendo que nós consideramos o médium, dentro dessa acepção em que o médium, como o intérprete dos espíritos,
nós vamos considerar exclusivamente aqueles em que os efeitos, as aptidões mediúnicas, elas são patentes. Elas se produzem de forma sistemática, regular. Então, aí nós dizemos que nós temos um médium, porque ele é capaz de conhecer a sua mediunidade e é capaz de conduzi-la segundo a sua vontade. Rosenite, esclarecendo aos nossos amigos telespectadores, quando alguém ou uma família se depara dentro do seu lar, dentro de sua casa, com algum dos seus elementos, um filho, um irmão, um companheiro, apresentando algum tipo de sintoma de caráter mediúnico, o que é que essa família, o que é que essa mãe, o que é que esse pai deveria fazer? É interessante porque cada vez mais, à medida que há uma divulgação a respeito da possibilidade de vivências mediúnicas de forma muito simples, porque se somos todos médiuns, nós vivemos a mediunidade em todos os momentos da nossa vida. Então, Kardec nos diz, é preciso evitar a sobreexcitação em relação àquilo que está vivido, a sobreexcitação mental. Então, o fato de não haver a compreensão do fenômeno, porque se acha que é algo fora da nossa realidade, sobrenatural, as pessoas têm medo de lidar com esse fenômeno. A partir do momento que nós passamos a entendê-lo de forma natural, que nós podemos ter esse fenômeno e que podemos conduzi-lo, educá-lo de maneira a que ele se dê dentro de condições normais, então nós adotamos uma nova perspectiva diante desse fenômeno. Então, a recomendação em qualquer ambiente onde se dê e as pessoas não tenham o conhecimento e a vivência, primeiro é tentar buscar a naturalidade, viver o fenômeno para buscar os recursos, buscar um centro espírita, buscar alguém que possa orientar, buscar uma compreensão daquilo que está passando, é buscar viver de forma natural. E saber que é algo dos homens, é uma realidade humana natural, e não um fenômeno sobrenatural que nós não temos condições de controlá-lo. Visto dessa forma, a mediunidade então poderia ser nociva para as criaturas? Poderia trazer algum tipo de malefício? Algum tipo de problema de saúde? Tudo que é natural no homem e que não é vivido com equilíbrio pode trazer malefícios. Nós não vivemos sem o alimento. Mas quando nós não temos o controle daquilo que nós comemos, nem nas quantidades, nem na qualidade, nós podemos experimentar desequilíbrios da saúde em decorrência de uma alimentação que não é bem orientada. Da mesma forma é a mediunidade. É uma faculdade natural, mas quando nós recusamos, porque tem pessoas que não se aceitam dotadas dessa faculdade, que é uma bênção de Deus. Todos os nossos sentidos é uma bênção que nós recebemos para o nosso engrandecimento. E a mediunidade nos dá essa possibilidade de ter o desenvolvimento das nossas sensibilidades espirituais. É um caminho mais seguro de espiritualização, quando nós aceitamos e tomamos a decisão de compreendê-la em primeiro lugar. E em segundo, de procurar vivenciá-la dentro de condições equilibradas. Todos nós somos médiuns. Porém, é importante dizer que a faculdade, como sendo faculdade, é uma questão orgânica. Enquanto que, como nos diz Emmanuel, que não é a mediunidade que nos distingue, mas aquilo que nós fazemos, o uso que nós damos à mediunidade. Então, esse dom, essa faculdade, quando nós a educamos, ela pode nos trazer grandes benefícios. Quando nós a desconsideramos, nós a deixamos sem qualquer controle, e ela nos coloca em relação com os espíritos que nos circundam,
Como Kardec nos disse, nós estamos cercados de espíritos, que nós nos acotovelamos com os espíritos no nosso ambiente comum. Essa pessoa que está exposta à influência dos espíritos, que normalmente são espíritos ainda pouco evoluídos que permanecem conosco, essa pessoa pode sim sofrer algum dano, algum prejuízo na saúde, na sua estabilidade emocional, e por isso nós convidamos a todas as pessoas que têm consciência da sua mediunidade a buscar os esclarecimentos. A doutrina espírita nos oferece o Livro dos Médiuns, que é o livro por excelência de esclarecimento da questão da mediunidade, da vivência da mediunidade. Mas esse livro maravilhoso não é um livro para os espíritas, é um livro para todas as pessoas que queiram entender a mediunidade. E aqueles que querem transformar a mediunidade natural na mediunidade voluntária, se disponibilizando a estar em relação com os espíritos para receber as orientações, lidar com os espíritos para que eles possam fazer o bem, essas pessoas têm no Livro dos Médiuns o aporte teórico e prático por excelência. E por isso nós sugerimos a todos aqueles que têm o interesse em compreender a mediunidade ou de vivenciá-la de uma forma objetiva, patente, como médio, no sentido pleno da palavra, que busque o estudo, a leitura e a meditação sobre os conteúdos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, com certeza, é o maior tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade, como vocês queiram, escrito até hoje, com certeza. Rosenita, então, em poucas palavras, o que faria o bom médium? O bom médium buscaria Jesus. Porque quem primeiro nos trouxe a condição, por excelência da mediunidade, como instrumento do bem, foi Jesus. Nós vemos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus reúne os seus discípulos e dá as orientações para que eles possam atuar em seu nome. E ele diz que os discípulos irão pregar a sua doutrina e irão expulsar os espíritos imundos. Tem essa expressão que nós vamos amenizá-la numa linguagem espírita, os espíritos infelicitados, não é isso? E ele diz que poderiam curar as doenças e as enfermidades. Poderia ressuscitar os mortos. Então, Jesus estava falando da mediunidade. No Pentecostes, no momento em que os discípulos estão plenos daquela energia, daquele amor que Jesus lhes deixou, eles são capazes de fazer maravilhas, porque a mediunidade expressa a nossa capacidade magnética de ação. Então, com isso, nós podemos dizer que o médium voluntário, o médium espírita, vamos especificar, ele vai buscar, acima de tudo, a sua melhora moral. Ele vai buscar espiritualizar-se através do estudo, através da vivência do bem, através da meditação, da mudança dos seus hábitos, porque a mediunidade requer a renúncia de muitos dos nossos vícios. Nós não podemos oferecer como condições de trabalho aos espíritos que buscam o trabalho no bem as condições de um médium contaminado pelo fumo, contaminado pelo alcoolismo, contaminado pelas ideias pervertidas. Então, a mediunidade exige que nós nos reeduquemos no bem. E o melhor roteiro e o melhor guia será sempre Jesus. Então, Jesus é o nosso roteiro e guia em todas as possibilidades. E para o médium, por excelência. Obrigado.
Chegamos ao final do nosso primeiro bloco.